Nós estamos começando hoje uma série chamada Prosperar. Você que está aqui pela primeira vez, não se escandalize. Nós hoje vamos falar sobre dinheiro. E eu quero dizer a você que durante o ano, em um determinado mês do ano, não é sempre em novembro, a gente tira para falar sobre dinheiro. Então não se escandalize. Nos próximos domingos, nós vamos falar sobre dinheiro, sobre prosperar, sobre avançar na vida financeira, tá bom? Então não se escandalize. Poxa, eu fui lá na Igreja Batista visitar e cheguei lá, o pastor estava falando sobre dinheiro. É só nesse mês de novembro. O ano que vem vai ser no mês de junho ou no mês de fevereiro, a gente não sabe. Mas sempre nós queremos orientar o nosso povo sobre a vida financeira. E isso é muito importante. Amém? Você entendeu? Não vai sair daqui escandalizado. Eu também não vou pedir aqui para você doar o seu carro, doar a sua casa, doar seu apartamento. Eu não vou pedir para você ir embora pelado. Diga graças a Deus. Então tá bom. Mas eu quero ensinar princípios para você. Amém? Mas eu quero dizer o seguinte. No dia 2 de dezembro, quando nós vamos encerrar essa série, presta atenção. Presta atenção. No dia 2 de dezembro, é o domingo dia 2? 4, desculpa. Eu estava aqui pensando 2 de dezembro. No dia 4 de dezembro, nós vamos encerrar essa série. E nós queremos, irmãos, nós queremos levantar uma oferta de 40 mil reais. Diga, uau! E sabe para onde vai essa oferta de 40 mil reais? Diga, eu não sei. Eu vou te dizer então, vai para a nossa igreja em Campo Largo. Nós já temos o lugar, nós já oramos sobre o lugar, nós já entramos em negociação e nós vamos precisar de 40 mil reais para deixar o lugar belíssimo, magnífico, e a gente vai ter aí uma carência de pelo menos um ano e pouco de aluguel. Essa é a nossa intenção. Então, por isso, meu irmão, eu queria que você não só prestasse atenção na série, mas também pudesse abrir o seu coração. Nós estamos abrindo uma nova igreja, um novo lugar para ministrar a palavra de Deus. Nós estamos orando por culto com 300 pessoas. Nós estamos orando para multiplicar nossas células. E nós temos cerca de 40 pessoas que vêm de Campo Largo para cá. Viajam 25 quilômetros. Todo domingo. E às vezes 3 vezes por semana. Então, queridos, nós queremos ter um lugar. E nós conseguimos um lugar estratégico. Deus nos deu um lugar estratégico. Sabe? O Ney já foi lá, eu já fui, Lidiane, o grupo lá de Campo Largo já foi no lugar. Atrás do terminal de Campo Largo. Todos os ônibus vão estacionar basicamente na frente da nossa igreja. Todos os ônibus. A pessoa vai sair do terminal, não vai andar mais do que eu ando até a minha casa para chegar na igreja. Eu fico cansado de ir aqui até ali. Eles não vão ficar cansados de ir do terminal até a igreja. Então, por isso, meu irmão, pastor, mas nós estamos falando de cadeira. Nós estamos, porque nós queremos romper, nós queremos crescer, nós queremos culto com 300 pessoas, nós queremos mais uma igreja. Amém? O seu pastor ficou louco. Depois manda, e falar nisso, gente, nós já ganhamos o primeiro aluguel. Alguém já dispôs a nos dar o primeiro aluguel. Sabe aquele contrato, quando você fecha, o primeiro aluguel você tem que pagar? Nós já ganhamos. Então, presta atenção. Os céus estão se abrindo sobre nós. Amém? E nós vamos avançar.
E nós vamos continuar sendo Igreja Nova Jerusalém aqui, Nova Jerusalém Campo Largo, e nós vamos conquistar, porque tem uma unção. Gente, todos os pastores que vieram ministrar aqui, nesse ano, desde janeiro, todos os pastores falaram, gente, essa igreja vai romper, essa igreja vai crescer, essa igreja vai prosperar, sabe? Esse lugar vai ser pequeno, e sabe, nós estamos recebendo promessas de Deus, mas nós precisamos trabalhar e nós precisamos avançar. E esse barulho é para te acordar mesmo, porque nós vamos avançar. Amém? Nós já tomamos posse daquele lugar. Você viu o pastor Ariel, como é que estava? Pulando aqui de alegria. Porque aquele lugar é nosso. Amém? Então, querido, não se escandalize. Então, nós vamos começar essa série Prosperar. E as mensagens são baseadas nesse livro aqui. Quero dar o crédito aqui para Robert Morris, lá. Então, todas as mensagens que serão pregadas nesses 3 domingos que eu vou pregar, e um quarto domingo é um pastor convidado, ele vai pregar aí, eu não sei, né, mas as minhas mensagens serão baseadas nesse livro. Eu sugiro a você também que compre esse livro, Uma Vida Abençoada, liberando as recompensas de um modo de viver generoso, tá? Eu paguei R$41 nesse livro aqui, tá bom? Investimento de vida. Então nós estamos, como já disse, começando essa série Prosperar. Deus quer ver os seus filhos abençoados, amém? Deus quer ver os seus filhos abençoados em todas as áreas da vida. E deixa eu trazer aqui alguns dados para você. Alguns dados importantes para ficar cravado no seu coração. Há mais de 500 versículos na Bíblia que falam sobre oração. Oração é algo importante. O cristão precisa orar sempre. Orar de manhã, orar ao meio-dia, orar antes de dormir. Por isso a Bíblia, em 500 versículos, fala sobre oração. Há aproximadamente 500 versículos na Bíblia que falam sobre fé. Fé é importante para o crente. Nós vivemos por fé, nós caminhamos por fé. Se o mar não se abrir, nós passamos sobre ele. Se o fogo queimar, nós vamos entrar dentro e nós não sairemos chamuscados. Fé é importante. Fé atrai a presença de Deus. Fé move os céus e terra. Amém? Mas há também na Bíblia 2.000 versículos falando sobre dinheiro e sobre bens. Há mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro e sobre bens. Jesus contou 38 parábolas quando andava e caminhava com os seus discípulos. 16 dessas parábolas são relacionadas a dinheiro e a bens. Fica claro para nós que nós precisamos entender o poder do dinheiro. Nós precisamos aprender a lidar com ele. E por quê? Dinheiro é um teste de Deus na nossa vida. Querido, repita aí para alguém que está do seu lado. Dinheiro é um teste de Deus na sua vida. Fala com fé. Fala com convicção. Deus quer saber em quem nós estamos depositando fé. Se nós estamos depositando nos recursos que nós temos, na caderneta de poupança que nós temos, nos investimentos que nós temos, ou se nós estamos confiando nele. Deus quer saber quem vem em primeiro lugar no meu e no seu coração. Você sabe, nosso lugar, nosso coração é como um pódio. Nosso coração é como um pódio. Algumas pessoas aqui, como a Luzia, costumam correr e almejam um pódio. Ela pode ficar em terceiro lugar, ela pode ficar em segundo lugar, ela pode ficar em primeiro lugar. O nosso coração é um pódio
para Deus. Deus precisa ocupar o primeiro lugar. E Ele quer saber então, o que é mais importante para nós? O que vem primeiro? O que mais importa para nós? O mais importante é Deus. Diga para quem está do seu lado, o mais importante na sua vida é Deus. O mais importante na sua vida é Deus. Então cabe aqui uma outra pergunta para nós. Ao lidar com dinheiro, nós estamos passando do teste de Deus ou nós estamos sendo reprovados? Ou estamos sendo aprovados? Ou nós amamos mais a Deus ou amamos mais o dinheiro? Ou aquilo que nós temos? A nossa relação com o dinheiro mostra quais são as nossas prioridades. Lealdade, afeição, revela o que é prioridade na nossa vida. Esse relacionamento determinará o quanto você pode ser abençoado ou não por Deus. Presta atenção, o nosso relacionamento com o dinheiro vai determinar o quanto nós somos abençoados ou não por dinheiro. Ou abençoados por Deus, perdão. E por quê? Porque eu posso amar mais o dinheiro do que Deus. Ou eu posso amar mais a Deus do que o dinheiro. E eu posso ser abençoado por ter Deus em primeiro lugar na minha vida. Queridos, a maioria dos cristãos vivem confuso quanto a gente fala de dízimo, quando a gente fala de primícias, quando a gente fala de ofertas. E por que que nós temos dúvidas? Por que que nós vivemos confusos? Muito por conta dos exageros que nós vemos pela TV, pela internet. Muito por conta daquilo que a gente vê como exploração da fé. Mas a verdade é que a Bíblia trata dízimos, ofertas, primícias com muita naturalidade. Eu creio que Deus nos convida a participar da sua obra, dizimando, ofertando, revelando verdadeiramente quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Então, só para situar você, antes da gente entrar na palavra de Deus propriamente dita, deixa eu trazer aqui para você algumas definições, para que você possa entender. A primeira definição é sobre primícias. Primícias são os primeiros elementos. É aquilo que você tira primeiro, de qualquer grupo de coisas ou qualquer grupo de elementos. As primícias podem ser dos primeiros frutos de uma colheita, a primeira cria de um animal, o primeiro filho de um casal, o primeiro convertido de um lar. Tanto na Bíblia, os judeus dedicavam suas primícias a Deus. As primícias mostram que Deus está em primeiro lugar em tudo. E oferta? Oferta libera a prosperidade, presta atenção. Oferta libera prosperidade, porque é uma entrega voluntária. Ela pode ser tanto em dinheiro ou não. Oferta libera prosperidade na vida do cristão. Quando o cristão doa ao Senhor um valor além do dízimo, além dos 10%, isto é uma oferta. Ele está lançando uma semente. E essa semente pode ser de forma financeira, pode ser um material doado à casa do Senhor, pode ser um trabalho que a gente executa. Isso é uma oferta. Vou usar o Eduardo aqui sem a permissão dele, depois ele me perdoa 70 vezes 7. Mas todas as vezes que eu chamo o Eduardo para fazer algum trabalho na igreja, eu falo, ele é um profissional, e eu digo, Eduardo,
faça o seu valor. Eu passo para o tesoureiro, ele diz, pastor, eu estou dando como oferta ao Senhor. Porque Deus tem me abençoado, ou seja, Ele lança a semente na terra. Quando alguns irmãos vêm aqui de forma voluntária e cortam uma grama, arrancam um mato, pintam uma parede, doam uma mesa, ele está fazendo o quê? Uma oferta, lançando uma semente de forma voluntária. A semente é lançada numa terra fértil, no reino espiritual, no reino de Deus. E tudo que é lançado no reino de Deus germina, prospera e frutifica. Diga amém. Amém. E o que é dízimo? Dízimo é fidelidade. Dízimo é obediência. Dízimo é uma ordem de Deus para que seja entregue a Deus a 10ª parte da sua renda. E esse dinheiro, esse recurso, esse dízimo é para a manutenção da obra do Senhor. É desta forma, quando nós dizimamos, nós estamos anulando a legalidade do devorador, do migrador, do cortador. O dízimo é uma entrega ao Senhor e não oferece alternativa, como, por exemplo, doações para instituições, cestas básicas, caridades ou outra coisa. Dízimo é entregue na casa do Senhor. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre administração. Então nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar em nossas finanças. É o que nós vamos aprender nessa noite. E eu quero então ler a palavra do Senhor, porque até agora foi introdução. Eu vou ler a palavra com você e aí nós vamos meditar nela. Amém? Êxodo capítulo 13, verso 2. A palavra de Deus diz assim: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Para facilitar, o texto está sendo jogado aqui, mas Êxodo é o 2º livro da Bíblia, você não tem muito erro. Êxodo 13, verso 12 e 13. Ele diz assim: separe para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiser resgatá-lo, quebre-lhe o pescoço. Deixa eu explicar isso aqui para você. Senão você vai ficar confuso. E talvez você queira sair quebrando o pescoço de alguns por aí. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que daqueles animais puros, eles eram consagrados ao Senhor. Mas se eu quisesse permanecer com aquele animal, no caso aqui, ele dá o exemplo da jumenta ou do jumento. Se eu quisesse permanecer com aquele animal, eu tinha que então, no lugar dele, oferecer uma ovelha para o templo do Senhor, para a casa do Senhor. Mas se eu não quisesse resgatá-lo, ele morria. Eu tinha que quebrar o pescoço dele. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. Note que a palavra de Deus não está dizendo, quebre o primeiro pescoço do seu primeiro filho. Quebre o pescoço do seu primeiro filho. Ele era resgatado. Ou seja, era dado como oferta um cordeiro pelo filho nascido na casa de Israel. Amém? Está entendendo até agora? Êxodo 23, 19. Tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da sua colheita. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua
de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Vamos orar então, para a gente começar. Coloca a mão aí no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que a sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu creio que a sua palavra tem poder para mudar a minha mente e o meu coração. Por isso, nessa noite, eu permito que a sua palavra entre no meu coração, entre na minha mente e mude tudo o que precisa ser mudado em mim. Amém. Como você deve saber, nos tempos do Antigo Testamento, a maioria das pessoas trabalhavam em fazendas. Elas criavam animais, elas cultivavam a terra. O ganho vinha quando os animais reproduziam, quando realizavam colheitas. Não havia grandes empresas, não haviam empregos estáveis. O ganho vinha da agropecuária. Hoje nós temos, por exemplo, aqui na igreja, profissionais autônomos, nós temos empresários, nós temos médicos, advogados, nós temos professores, nós temos uma infinidade de profissões dentro da igreja, ou dentro desse tempo que nós vivemos. Então, o seu ganho é obtido de forma diferente. Nós temos pessoas autônomas, nós temos também pessoas desempregadas, mas nós temos todo tipo de gente com ganho diferente. Eu creio que você percebeu na leitura que nós fizemos da palavra de Deus, que há alguns termos semelhantes nesse texto. Todos eles começam com uma ordem de Deus. Consagre para o Senhor, diz o primeiro texto. Separe para o Senhor, diz o segundo texto. Tragam ao santuário do Senhor, diz o terceiro texto. Honre ao Senhor, diz o quarto texto. Ou seja, a ordem de Deus era para que tudo aquilo fosse consagrado a Ele. A outra questão importante que nós devemos olhar também para esses textos. Há uma palavra que se repete. Primeiro. Deus estava estabelecendo uma normativa. Tudo deve ser dedicado primeiramente a Ele. Ele deve ser o primeiro. Para Ele deve ser dado o primeiro lugar. Os primeiros frutos, o primeiro filho. Ele estava estabelecendo um princípio para nós. O princípio que declara que tudo pertence a Ele, e a Ele em primeiro lugar. Nós encontramos esse princípio em toda a Bíblia. E nós também podemos encontrar esse princípio estabelecido para nós, de maneira geral, na nossa vida. Dedicamos ao Senhor as primeiras horas do nosso dia. Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, dedicamos ao Senhor a primícia do nosso tempo. Nós podemos dedicar ao Senhor também a primícia da nossa semana. É por isso que nós estamos aqui, reunidos no primeiro dia da semana, cultuando, adorando ao Senhor. Nós estamos dedicando a Ele o primeiro dia da nossa semana. E nós podemos fazer isso
em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos aprender a dar ao Senhor as primícias de tudo que temos. Entregar primeiramente a Deus tudo, o nosso dia, a nossa semana, o início do nosso ano, nós precisamos dedicar ao Senhor. E quando nós dedicamos primeiramente a Deus todas as coisas, nós estamos dizendo: Deus, eu vou dar a Ti as primícias do que recebo, porque vou confiar que o Senhor redimirá o resto. Imagine um pastor de ovelha, nasce um cordeiro, ele entrega ao Senhor, ele crê que aquela ovelha que gerou aquele primeiro cordeiro, vai gerar muitos outros na sequência. Ele não está esperando que nasçam 9 cordeiros para dedicar o 10º, mas ele está dedicando o primeiro ao Senhor. Queridos, é aqui que muito crente erra e não é abençoado como poderia ser. Presta atenção, parece bobo, mas esse livro trouxe à minha mente algo esclarecedor. Muitas vezes nós falamos assim: olha, eu vou entregar o dízimo. E nós achamos que nós devemos entregar o dízimo depois que a gente faz todas as coisas que nós precisávamos fazer. Mas nós precisamos entregar o nosso dízimo em primeiro lugar. É por isso que muitos erram. É por isso que muitos deixam de ser abençoados. Você recebe o seu salário, você recebe o seu pagamento, ao invés de já separar o dízimo como uma primícia para Deus, tirar de forma primeiro e entregar, primeiro você paga as suas contas, gasta um pouco com algum prazer pessoal, e depois de fazer tudo isso, você lembra: ei, eu tenho que entregar o dízimo. Presta atenção, para esses restam apenas 3 opções: não entregar nada e ter algum no bolso como garantia do resto do mês. E você sabe, a gente recebe, e parece que você recebe na primeira semana, na segunda semana já acabou. Falta dinheiro e sobra mês. O pior são os meses com 31 dias, porque esses parecem ser eternos. Não é não? Então, o que a gente faz? A gente não traz o dízimo à casa do Senhor e a gente se agarra naquele resto que sobrou, porque a gente acha que aquilo vai nos sustentar o restante do mês. Ou a gente faz uma oferta simbólica para parecer que nós estamos obedecendo a Deus. Queridos, isso é hipocrisia, o nome disso. Tá? Quando a gente, ao invés de entregar o dízimo, a gente entrega uma oferta só para parecer aos olhos dos outros que nós estamos obedecendo a Deus. Ou a gente entrega o que sobrou. Você lembra lá da oferta da viúva pobre, em Lucas 21:4? Ela deu tudo, os outros deram do que sobrou. Por que o dízimo é tão importante? É a principal forma que mostramos que Deus vem em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós entregamos a Deus o primeiro lugar, quando nós entregamos o dízimo em primeiro lugar, Ele redime o restante, Ele abençoa o restante, Ele santifica o restante, amém?
E aí vem a grande pergunta: onde eu devo entregar o meu dízimo? Êxodo 23, 19 diz: tragam ao santuário do Senhor Deus. Malaquias 3:10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. A ordem de Deus é clara para o seu povo: tragam seu dízimo, sua oferta à casa do Senhor. Mas muito crente acha que ele é o administrador do dízimo. Ele acha que compete a ele administrar o dízimo. Na verdade, a responsabilidade de todo servo do Senhor é administrar os 90% restante daquilo que Deus lhe deu. Querido, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas às vezes nós nos apegamos aos 10%, nós não entregamos ao Senhor 10%, ou às vezes nós queremos administrar e a gente diz o seguinte: eu vou tirar o dízimo, eu não vou entregar o dízimo, porque eu vou comprar um remédio para fulana, porque eu vou comprar uma cesta para não sei quem, eu não vou entregar o dízimo porque eu vou colocar gasolina no carro de um obreiro, eu não vou entregar o dízimo na igreja porque eu vou doar lá numa igreja tal. Presta atenção, você está indo contra aquilo que o Senhor ordenou. Ele diz: tragam o dízimo à casa do tesouro, na casa do Senhor. A sua responsabilidade é muito maior do que administrar uma pequena parte do recurso que você recebe. A sua parte e a minha parte é administrar 90% daquilo que Deus nos deu. Presta atenção. Ou pode acontecer também que você entregue seus 10% e diz assim: agora eu vou gastar os 90% que sobraram do jeito que eu quiser. Há uma responsabilidade. Deus te deu um volume maior nas suas mãos. A sua responsabilidade dobra. Você deve ser fiel no pouco, ou seja, nos 10%, e Deus coloca nas suas mãos 90% para administrar. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado nisso? Que Deus pede tão pouco, 10%, e coloca 90% na sua mão? Mas sabe, queridos, às vezes nós não sabemos administrar quando o recurso é muito. Quando o recurso é pouco, a gente equilibra, a gente corre, a gente aperta. Mas quando o recurso é muito, a gente não sabe administrar, a gente vai gastando. Presta atenção, essa história é para você acordar. Eu ouvi essa história ontem. Pasmem. Eu estava numa festa e eu ouvi essa história ontem. Não lá na casa da pastora Lidiane. Mas eu fiquei sabendo de um casal em que os dois trabalham. E trabalham muito bem. A soma do casal é de R$7.000. Vocês não sabem quem é, também não é daqui, né? Posso falar tranquilamente. A soma do casal é R$7.000. É muito dinheiro, gente. Se eu tivesse ganhando R$7.000, estava dando pirueta, estava dando cambalhota. Né? Estava saindo pulando, que nem o Ariel aqui. Né? Ou o Ney. Mas veja bem, a pessoa que estava contando a história disse assim: eu não consigo entender, o casal ganha R$7.000 e não consegue construir ou terminar a casa que eles começaram. Eles ganham R$7.000 e eles brigam por causa de dinheiro. Eu falei: R$7.000 lá em casa nós não estávamos brigando não, nós estávamos dando risada. R$7.000 nós estávamos estourando foguete. Você já imaginou?
Mas aí você começa a aprofundar na história e você começa a perceber o seguinte: tanto um quanto o outro, conhecedor da palavra de Deus, sabe o que eles fazem? A prioridade é o meu. É meu, é meu, é meu. Sabe, gente, uma hora Deus corta. Uma hora Deus corta. Nós já vamos ver isso aqui. Uma hora Deus corta. Uma hora Deus aperta. Uma hora o cinto aperta para nós. Você sabe que o maior problema do brasileiro não é gastar, é economizar. Gastar, nós gastamos bem. O problema do brasileiro é economizar. Nós não sabemos economizar. E o pouco que nós economizamos, nós não sabemos investir. Nós investimos mal. Nós não investimos principalmente no reino de Deus, onde a terra é fértil, onde a semente brota e onde a semente produz fruto. Vamos caminhar mais um pouco. A Bíblia chama você e eu de mordomos, administradores do Senhor, justamente porque um volume maior fica nas nossas mãos. Querido, se você está dando o seu dízimo em outro lugar, usando para fazer outra coisa, você está em choque com a ordem de Deus. Presta atenção nesse exemplo que eu vou dar aqui. Quando o povo de Israel invadiu a terra prometida, logo que eles chegaram lá, a primeira cidade que eles deviam conquistar era Jericó. E a palavra de Deus veio ao coração de Josué dizendo: olha, todo ouro, toda prata, todo utensílio de bronze e de ferro, seja consagrado ao tesouro do Senhor. Essa foi a ordem dada em Josué 6,19. Mas sabe o que aconteceu? Havia no meio do povo um infiel chamado Acã. Ele, então, durante a batalha, ele acaba escondendo, pegando um pouco daquele recurso e escondendo. Sabe qual foi a consequência? Na batalha seguinte, uma cidade menor que Jericó, chamado Ai, nome propício. Essa cidade menor derrotou o grande exército de Israel. Eles foram humilhados, eles perderam, eles saíram fracassados, humilhados. O grande problema é que Acã tinha lançado mão daquilo que era de... Cutuca a pessoa que está do seu lado para ela não dormir. Vamos lá, cutuca forte e diga assim: não coloque a mão naquilo que é de Deus. Não coloque a mão. Fala alto, porque senão o pessoal não vai... Você já imaginou então como nós erramos? O resultado para Acã foi a morte. O resultado de Acã foi a morte. Você já imaginou então como nós erramos, como nós pecamos, quando nós tentamos ficar com aquilo que é de Deus? Por que é que nós não prosperamos? Por que é que nós não avançamos? Porque nós lançamos mão naquilo que é de Deus. Ah, pastor, mas isso era Antigo Testamento. Deixa eu chegar para você no capítulo 5 de Atos, quando Ananias e Safira chegam diante dos apóstolos e diz: nós vendemos um terreninho aí, 600 metros quadrados, e a gente trouxe o dinheiro aqui aos pés dos apóstolos. Mas a gente ficou com um tantinho assim, e Deus fumegou, matou os dois.
Você está prestando atenção? Não estou querendo trazer terror sobre o seu coração. Eu quero falar sobre a bênção de nós sermos dizimistas, ofertantes, de entregarmos as primícias ao Senhor, mas a gente precisa ser realista. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que aquele que lança mão das coisas de Deus é amaldiçoado. Acã foi amaldiçoado e Ananias e Safira foram amaldiçoados. E é por isso que muitas vezes a gente caminha, a gente luta, a gente faz hora extra, a gente trabalha, a gente tem 2 empregos, é por isso que a gente faz hora extra, trabalha sábado e domingo e a gente não prospera, porque às vezes o nosso coração e a nossa mão está naquilo que é de Deus. Olha o que diz o profeta Malaquias para nós. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me perguntam, como é que te roubamos? O próprio Malaquias responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Malaquias 3, 8 e 9. Você já pensou? Pense comigo aí. A seriedade desse texto. A palavra do profeta é muito dura. Ela nos confronta, ela é constrangedora. Nossas pernas deveriam tremer, nossas bochechas deveriam ficar rosadas de vergonha. É uma palavra muito séria. Vocês estão me roubando. Uma coisa é você ser chamado de ladrão por um outro ladrão. Não é não? E diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas uma coisa é você ser chamado de ladrão por Deus. Deus falando, vocês estão me roubando. Ei, vamos pensar um pouquinho mais perto aqui? Imagina Deus olhando para Nova Jerusalém e dizendo, ei, Nova Jerusalém, vocês estão me roubando. Vocês todos, a igreja toda está me roubando. Ou já pensou Deus falando mais diretamente para você, para sua casa, dizendo, ó, você está me roubando, a sua família toda está me roubando. Você já imaginou? Olha o que ele diz, vocês estão embaixo de qualquer maldição, amém? É isso que ele diz? Vocês estão embaixo de pouca maldição, é isso? Coloca o texto para nós lá, por favor. Malaquias 8 e 9. Malaquias 3, 8 e 9. Ligeiro. Um pouquinho mais. 9. Vocês estão debaixo de... grande maldição. Mas pastor, isso é Antigo Testamento. Pastor, isso era no tempo da lei. Nós estamos vivendo o Novo Testamento. Nós estamos vivendo na graça. Isso não vale mais. Presta atenção. Veja o que diz Malaquias 3, verso 6. Na tela. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável, a palavra de Deus é imutável. Não é porque nós não estamos mais na lei que a palavra de Deus perdeu efeito. Não é porque nós estamos na graça que o poder de Deus foi anulado. Paulo nos dá um esclarecimento muito forte. Em Romanos capítulo 6, verso 15, ele diz, então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Isso é Novo Testamento. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo, bom, então já que nós não estamos mais debaixo da lei, então não podemos pecar à vontade. Não podemos roubar Deus à vontade. Não, ele está dizendo, de maneira nenhuma. Mas olha agora,
E agora talvez seja o mais importante até o final. Mas olha o que o profeta diz para nós no verso 10. Tragam o dízimo à casa do Senhor, ou no templo de Deus, para que haja alimento na minha casa. Me ponham à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tamanha bênção, que delas vos advenha a maior abastança, ou vocês não têm um lugar para guardar. Eu creio que o profeta Malaquias está fazendo um desafio ao povo de Deus. Eu creio que o profeta Malaquias está fazendo um desafio para nós. Qual é o desafio? O desafio é trazer os recursos à casa do Senhor e confiar nele, que ele vai abrir as janelas dos céus, que ele vai derramar as bênçãos. O segundo desafio que Malaquias coloca para nós é fazer prova de Deus. Aliás, vale a pena lembrar você do seguinte: esse é o único texto que autoriza a gente fazer prova de Deus. É o único texto na Bíblia que diz, façam prova. E a palavra no original hebraico é a seguinte: é fazer um teste minucioso com Deus. Você sabe o que é um teste minucioso? Professor Clodoaldo, explique para nós o que é um teste minucioso. Enxergar os mínimos detalhes. É orar pelos mínimos detalhes. É provar Deus nos mínimos detalhes. Querido, querida, a palavra de Deus está dizendo, olha, vocês trazem e vocês me provam de forma minuciosa, nos pequenos detalhes. É como se nós colocássemos uma lupa. É como se nós estivéssemos com óculos de 10 graus aumentados. Uma lupa poderosa. É isso que Malaquias está dizendo para nós. Olha, examinem de forma minuciosa. Mas há também na profecia de Malaquias uma promessa de bênçãos, um derramar poderoso dos céus. Ah, se eu não vos abrir as janelas dos céus, que dela vos advenha a maior abastança. Sabe o que isso me parece? Isso me parece com Ezequiel, capítulo 34, verso 26, que diz, eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva. Haverá chuvas de bênçãos sobre vocês. O evangelista Lucas diz para nós, deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dado a vocês. Queridos, nessa noite, nós aprendemos que nós devemos entregar ao Senhor os nossos dízimos como primícias ao Senhor. Nessa noite nós aprendemos que Deus quer testar a minha vida e a sua vida com relação ao dinheiro. Nós aprendemos, se nós amamos mais ao dinheiro, nós vamos anular as bênçãos de Deus. Mas se nós amamos Deus, nós vamos receber bênçãos dele. Dos textos que nós lemos, há duas promessas poderosas. Em Provérbios capítulo 3, verso 8 e 9, o verso 9 e 10 diz, os seus celeiros ficarão cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. O seu celeiro ficará cheio e os seus lagares transbordarão de vinho. Há promessas de céus abertos sobre nós em Malaquias capítulo 3, verso 10. Eu vou abrir as janelas dos céus sobre vocês. Eu quero então que você se coloque em pé, que você feche os seus olhos. E nós vamos, nesse momento,
Cadê um tangedor para nos ajudar aqui? Está vindo? Nós vamos trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e a nossa oferta. Você notou que naquele meio costumeiro nós não tivemos. Então você vai preparar o seu dízimo e vai preparar a sua oferta. Mas antes eu quero orar com você. Diminui as luzes para nós. Queridos, talvez você esteja vivendo um tempo abençoado por Deus. Feche os seus olhos. Eu quero concluir dizendo a você que o nosso Deus é um Deus que dá. Eu quero concluir dizendo a você que o nosso Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus de bênçãos para os seus filhos. E nessa noite, eu posso dizer que Deus tem um compromisso com aqueles que são fiéis a Ele. Deus quer abençoar a sua vida em todas as áreas. Deus quer abençoar você na sua vida financeira. Deus quer abençoar você na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Deus quer abençoar você na sua vida familiar. Mas uma coisa, Deus tem olhado para você. Onde está o seu tesouro? Porque a Bíblia diz para nós, onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E eu não tenho dúvida, daqueles que têm o Senhor como tesouro, daqueles que obedecem e daqueles que amam ao Senhor e que colocam o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas, eu não tenho dúvida que as janelas dos céus, elas permanecem abertas. Há prosperidade no lar daquele que é fiel ao Senhor e daquele que entrega a primeira parte e que entrega ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Mas eu quero dizer mais. Quando nós doamos, quando nós dedicamos o nosso dízimo, quando nós damos o primeiro lugar a Deus, quando nós dedicamos os nossos filhos, os nossos bens a Ele, nós estamos agindo como Deus agiu conosco. Porque a Bíblia diz que Deus, em amor, deu o seu unigênito. Ele deu o seu único filho para ser sacrificado por nós, para nos redimir dos nossos pecados, para que em Cristo, o primogênito entregue, nós pudéssemos ser abençoados. E Jesus se torna o primeiro de muitos irmãos, o unigênito que se tornou o primogênito de muitos filhos de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você e eu quero desafiar o seu coração a você se tornar alguém que coloca Deus em primeiro lugar. E sabe, meus irmãos, faça um concerto com Deus agora. Faça um concerto e um voto com Deus agora. O que ficou para trás, ficou para trás. Peça perdão ao Senhor e faça um compromisso com Ele de, a partir de hoje, dizendo: Senhor, eu quero ser um dizimista fiel. Eu quero tirar primeiramente o meu dízimo. Mas faça também um compromisso com Deus dizendo: Senhor, eu quero ser um ofertante no seu reino. Porque ali eu sei que eu estou semeando em terra fértil. A minha semente produz.
Talvez você esteja aqui nessa noite, você está desempregado. Eu quero desafiar você a pegar um envelope que tem aí na cadeira e fazer um voto com Deus. E declarar dizendo: Senhor, abra as portas, porque na hora que o Senhor abrir, eu vou ser dizimista, eu vou ser fiel ao Senhor. Faça isso agora. Eu quero orar com você. Deus, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra é verdade. Nós ouvimos, ó Deus, a Tua voz, que falou o nosso coração. Eu creio, Senhor. O Senhor está nos conduzindo para algo maior. Nós cremos nisso. E o Senhor está trabalhando no nosso coração, para que possamos ser, Pai, dizimistas, ofertantes, aqueles com o coração generosos, que liberam, Senhor, não só sobre a vida da igreja, mas na vida de outros, dos recursos que o Senhor já tem dado. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, muda a nossa mente e o nosso coração. Ah, Senhor, trabalhamos tanto e temos tão pouco. Ah, Senhor, trabalhamos horas e horas e tudo nos é levado. Ah, Senhor, abra os nossos olhos para vermos o devorador, o migrador, o gafanhoto, roendo todos os nossos recursos, porque a gente não está obedecendo ao Senhor. Abra a nossa mente e o nosso coração. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero chamar o Ney e a equipe para a gente cantar aquela primeira música. E enquanto a gente canta aquela primeira música, nós vamos trazer o nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor. Você pode fazer um Pix. Você pode fazer um Pix. Tem aí na tela o Pix. Você pode trazer o seu envelope à frente. Você pode, de forma voluntária, ofertar. Traga uma oferta ao Senhor agora. Traga uma oferta ao Senhor agora, crendo na palavra do Senhor, que Ele vai fazer você prosperar, essa semente vai frutificar. E eu já vou fazer o meu Pix aqui, da minha oferta. Porque, queridos, em tudo nós precisamos ser exemplos. E eu não preciso me gabar, ou me gabar. Como é que é? Gabar ou gavar? Oi? Professor de português. Gavar. Eu não preciso me gavar. É bom a gente ter o professor de português ao lado. Mas eu digo a você, e aí o Wilson pode ser minha testemunha. Lá em casa, nós entregamos o dízimo. Nós recebemos e nós entregamos o dízimo. E nós ofertamos. Nós liberamos. Porque nós entendemos, não só que nós precisamos ser exemplo, mas eu creio naquilo que eu prego. Eu creio naquilo que eu prego. E eu confesso aos irmãos, eu posso dizer aos irmãos, que quando nós assumimos essa igreja em 2011, eu vim para receber a metade do que eu ganhava na empresa onde eu trabalhava. Eu tranquei uma pós-graduação que eu estava fazendo. Mas me mantive firme, fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E pouco tempo depois,
eu fiz a pós, eu concluí a pós, com a ajuda da igreja, e com recursos investidos também. Eu creio naquilo que eu prego. Eu creio naquilo que eu prego, porque senão eu não faria. Pode cantar, meu irmão. Não sei se liga a luz, não sei se o pessoal vai cair aí, né? Tudo bem. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei. Vamos lá, pastor. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Foi ficar do meu lado? Cansou. Ele diz que ali é a esquerda, mas é que a minha esquerda é a vossa direita, certo? Então a minha esquerda, a direita é a vossa esquerda. Vamos lá de novo, mais uma vez? Por onde eu for a tua bênção seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada é a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa que diz: prosperarei, transbordarei. E os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordará a deles. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a esquerda, à minha frente e para trás. Oh, sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, diz por todo lado. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço. Diz assim: toda sorte de bênção, toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. Nós vamos cantar mais uma vez toda sorte, tá? Mas é o Senhor preparou para ti. Vamos lá de novo? Toda sorte de bênção o Senhor preparou para ti. E em todas as coisas você é mais que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Eu sei que sou. Por todo lado, sou abençoado, Não posso ficar sem essa agora, tá? Pisa na cabeça agora, hein? Sou abençoado. Eu sou livre. Eu posso cantar.
Eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso dançar. Eu posso dançar. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso gritar. Eu sou livre. Eu sou livre. Pode pular. Pisa, pisa, pisa na cabeça do inimigo e declare: eu sou mais que vencedor. Pisa, pisa, eu sou mais que vencedor. Bem alto de novo. Eu sou mais que vencedor. A última vez. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Por onde? Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, eu sou. Aleluia! Quebrei a perna de vocês agora, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Estenda a sua mão em posição de receber. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, obrigado a Deus por cada ministro do Senhor que trabalhou para que esse culto acontecesse. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pelo Seu mover. Obrigado, muito obrigado. Como a gente falou nessa noite, nós estamos dedicando ao Senhor a primícia da nossa semana, o primeiro dia da nossa semana. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor estará conosco nos restantes, no restante dessa semana. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Passa lá na cantina. Passa lá na cantina para você não precisar esquentar o macarrão que sobrou do almoço.